Bom dia a todos. Hoje é 9 de dezembro de 2020. Uma feliz quarta-feira a todos. Hoje o assunto é sobre o Éden e o Jardim do Éden. Mas precisamente vamos falar sobre o livro do Gênesis 1, capítulo 1. Sobre a criação, porque a partir do capítulo 2 vem o processo de formação. Bom, muitos historiadores ou muitos escritores dizem que a escrita apareceu e até dão épocas precisas, 3.000 anos, 5.000 anos, mas tudo isso é mentira, porque a escrita ela é atemporal, ela está antes da criação, porque quando o Criador Supremo, não digo os deuses, o Criador Supremo, ele starta a criação, quer dizer, joga o pacote da criação no abismo, cria um espaço e coloca todo o material que vai utilizar no processo da criação. Então, a escrita já está aí. Ela o verso em hebraico diz, verso 1, Gênesis 1, capítulo 1, ele diz que Bereshit bara Elohim et. A quarta palavra é um alfabeto. Vai de Aleph a Tav, que é as 22 letras do alfabeto hebraico. Depois tem mais as letras finais, sofit, maiúsculas que chama. Então, e são números também. Então, aí ele cria letras e números, textos, palavras e números. Isso pode ser operado matematicamente, porque são números. Então, aí entra a chamada gematria. E para desenvolver a gematria, a Torá, ela tem que ter uma ferramenta chamada Kabbalah. E para o hebraico, Kabbalah hebraica, porque tem a Kabbalah egípcia, enfim. Para o esoterismo, há várias Kabbalah ou Kabbalah. Então, nós vamos falar sobre a Torá, Kabbalah hebraica e gematria. Então, o que ele faz aí, está toda a criação aí no verso 1. Quando ele diz Bereshit, a palavra Bereshit é composta por duas palavras, Bereshit. Bere é criou e Shit é 6. Agora, existe aí muitas definições pelos sábios, a palavra tem 700 e poucas interpretações, não são contraditórias, pero se somam, são diferentes. Então, uma delas é que criou 6 direções, em cima, embaixo, na frente, atrás, à esquerda, à direita, e o homem no centro. E também pode ser 6 dias, porque no verso 1 aparece a palavra Aleph 6 vezes. Então, também pode ser dias. E como Pedro, acho que é 3 Pedro, diz que não ignoreis que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, como ela é judeu, ele interpretou a Torá, porque a Aleph pode valer 1, dependendo como está vocalizado, ou pode valer 1000. Então Pedro sabiamente está dizendo que para Deus o zero não conta valores. Então Einstein também sabiamente interpretou aí, porque quando ele diz na fórmula da relatividade que E é igual a mc ao quadrado, C ao quadrado, se a luz conhecida visível é 3 ou 300 mil quilômetros por minuto. Então, como o zero não conta, é 3. E quando você leva ao quadrado, chega ao valor da luz divina, que é do verso 3, e ela vale 9. Or, 207, a somatória na gematria, 2 mais 0 mais 7, 9. Então, Einstein sabiamente sabia que para criar qualquer coisa, você tem que transformar matéria, energia em matéria,
Você tem que alcançar a luz divina, a luz suprema, para criar algo. Com a luz visível de valor de 300 mil km por minuto, você não cria nada. Bom, aí vamos então o que diz o assunto. Segundo diz alguns escritores rabinos, diz que a Bíblia está dividida em 2 livros. Um é o Gênesis 1, que é chamado de Sefer Yetzirah. Sefer é livro e Yetzirah é formação. Então, aí está a explicação de que o capítulo 1 é um livro à parte. O capítulo 2 já são para explicar o 1 com metáforas, com alegorias, e aí mais já a explicação dos passos da criação. Mas, então temos aí que a criação foi feita em 10 passos, criada em 10 passos, mal traduzido como "e disse Deus", mas na verdade o texto original, a tradução é "e ele disse", Elohim, quer dizer, e ele disse: deuses, façamos isso, Deus, façamos aquilo, porque a terceira palavra, os Elohim, os deuses, foram criados na terceira palavra do verso 1. Elohim, a soma na gematria é 86, e segundo está nas escrituras, os nomes dos deuses são 86, e na separação 72 ficaram na luz e 14 foram para as trevas, e por aí cada um sabe, está lá na Bíblia, Javé, Adonai, Shaddai, por outro lado tem Moloque, Belzebu, Satã, Lilith, Naimá, Adrameleque, enfim, são 14. Esses são indestrutíveis, esses são imortais. Até hoje eles estão aí e atuam segundo a decisão deles. Porque dizer que foram criados anjos seria muita petulância, porque eu não vejo na criação a criação de anjos, nem arcanjos, nem... porque Deus não criaria seres passivos ou seres que não são proativos, que só obedecem. Os anjos, segundo o hebraico, eles existem e não são proativos, porque eles não têm livre-arbítrio. Agora, os Elohim não, eles têm livre-arbítrio, eles tomam decisões, eles executam juízo conforme o Criador Supremo determina. Eles sim, é uma decisão em colegiado, quer dizer, esses 72 Elohim, eles decidem o que fazer quando existe um desvio na humanidade, a humanidade sai de controle, porque vamos agora saltar um pouco para entender, porque o assunto é sobre o Éden, o grande Éden e o Jardim do Éden, porque existe o Éden, que foi onde tudo foi formado, foi posto os 4 mundos, que seria, a partir, se não me engano, do verso 10 lá, começa um processo dos 4 mundos. Seria, primeiro foi criado o mundo mineral, depois o mundo vegetal, depois o mundo astral e por último o humano. E existe uma cronologia, uma dependência, uma interdependência entre os mundos. E este mundo sobrevive pelo grande rio, que depois que foi formado o homem, ele foi formado um jardim e foi colocado aí. E esse rio alimenta os 4 rios, que são uma metáfora, os 4 mundos. Sem esse rio, os 4 mundos não sobrevivem. Então, aí está a explicação das diferenças. Temos que entender isso, porque quando Adão e Eva foram colocados para fora do jardim, eles foram para o Éden, porque do lado de fora era o Éden, o grande Éden. E ali no Éden, toda a criação estava aí, já havia a humanidade, a família de Caim, da esposa de Caim, já havia tudo, animais, vegetação, o mundo todo estava já criado e funcionando aí, porque pode ser até que
como Adão e Eva não se viam a sua nudez, eles tinham uma outra estrutura, um corpo de luz. Talvez o Criador Supremo, isso já é especulação, teve que modificar geneticamente o homem e a mulher que estavam no Éden para viver no outro mundo. E o interessante é que quando ele coloca os dois para fora, que o Javé fracassa e fecha o Éden, eles entregam um livro. No capítulo 5 fala, este é o livro das gerações de Adão e Eva, quando Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. Então, não existe data ou para o aparecimento da escrita. A escrita sempre existiu. Em que idioma? A Bíblia diz que foi no idioma hebraico, mas existem outras linguagens aí que eles usavam antes, arameu. Abraão era de Arã, então devia falar o arameu primeiro. E o hebraico é uma língua que tem grande conexão com o arameu. Bom, aí então entramos no problema do Éden, do grande Éden. Então aí vem a sequência, porque existe a cronologia da criação, porque quando ele diz que faz a separação, as águas de cima da água de baixo, então lá no verso 1, a penúltima palavra que diz, e a terra, é uma letra no hebraico maiúscula, no original, Vav, Vet, Aret, e ela é de conexão cósmica. Então esta letra é que vai fazer o processo de geotérmica, quer dizer, a água de baixo foi lançada, feita a conexão através desta letra, sobre o astro Terra, porque até hoje a Terra é um astro, o centro da Terra sigue fogo. Então ela não deixou de ser então ela foi criada um astro separado no centro, porém separado das águas. E no processo de termodinâmica, aí é jogado esta água de baixo sobre a Terra, e a Terra começa a esfriar até um ponto, e ela também, o calor, começa a evaporar a água que foi lançada sobre ela. Aí no processo de temperatura forma as deformações, depressões, e aí onde está a montanha, onde estão os mares, todo. O rio é outro processo. O rio, como era mar, água salgada, teria que haver um processo de evaporação e dessalinização, e o vento leva esta chuva para a água já dessalinizada para a parte da terra e forma os lençóis freáticos. Bom, isso é bastante interessante, né? Então o que nós temos que entender é que, agora, esse grande rio é que é o segredo. Esse rio, na verdade, podemos entender como uma metáfora que é sobre a meditação. Então, quando o homem é colocado fora do jardim, então ele perde a conexão com esse grande rio. Quer dizer, este grande rio, na verdade, metaforicamente, é a meditação. Quer dizer, o homem fora do Éden passa a viver, já perde o contato com o Deus e passa a viver em piloto automático. Quer dizer, começa a viver sobre um intelecto guiado pelos seus 5 sentidos. Então, por isso que começa toda uma loucura na Terra, animais, e começa já a deteriorar a humanidade, muita morte, muitas lutas entre as tribos, os povos, e aí os povos também começam a pensar em se autodestruir. Então nós vemos lá no Gênesis 6 que a humanidade já pensa em não ter mais filho, para que se extermine toda a humanidade e o planeta fica sem seres humanos. Por isso que diz, o Criador disse, é chegado a mim o fim de toda a humanidade. Então não foi Deus que determinou o dilúvio, o próprio homem que resolveu se autoexterminar. Aí entra os deuses e vem o dilúvio. Então, é uma forma de preservar a humanidade e continuar. E assim sempre que há um desvio na humanidade, esses deuses fazem a correção. Eles estão aí para juízo.
E o problema de não funcionar no Éden é porque não havia o princípio do verso 26, imagem e semelhança. Adão foi criado do barro, e foi soprado, então ele não tem o sêmen de um Deus. E como Javé perde para Satã, porque ali havia todo tipo de criatura, e Satã invade o jardim e faz a destruição da criação do projeto de Javé. Yud-Hei, Vav-Hei, o Deus hebreu. E depois é que ele passa a ser o Deus hebreu. Até aí, no início, ele era Deus de toda a terra. Os deuses, né? Um dos deuses de toda a terra. Talvez o líder. Aquele que aparece em Isaías 6, verso 3, se não me engano, verso 3. Santo, 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 lá, Kadosh, 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 é Javé, tá. Então, o que ocorre aí é que o homem, na verdade, ele passa a ser imagem e semelhança dos deuses quando é feito a troca, o processo das duas letras no nome de Abraão e Sara. Aí, se você olhar a palavra Javé, é uma Iod, uma Reit, uma Vav e outra Reit, Javé, vocaliza Javé. Então, Javé pode, segundo a gematria, a Kabbalah, pode fazer isto, pode criar um ser humano divino, dos deuses. Então, isso é a origem do povo hebreu. E ele tem na sua composição palavra, nome Javé, ele tem duas Reit. Então, na verdade, a Bíblia mal traduzida fala que foi A no nome de Abraão e Sara, mas na verdade não. Foi uma H ou uma Reit, a quinta letra, que esta letra, quando ela aparece, ela materializa eventos. Então, é possível aí ser criado. Então, o que Javé faz, ele cede as duas Reit, uma para Abraão, uma para Sara, esteriliza Abraão, fertiliza Sara, e aí nasce Isaac. Então o povo hebreu, Abraão está fora, Javé com Sara. Se você olhar na gematria, tem que fazer as operações matemáticas para chegar a esta conclusão. É código, tudo na Torá são códigos. Então, essa é a primeira parte, depois tenho esperança de voltar com a segunda parte. Espero que todos tenham entendido, tenham todos um feliz dia e espero vê-los na próxima.